Olá, gente, como vão vocês? Tudo bem? Vamos resolver questões hoje de potências com expoentes inteiros? Vamos lá, né? Primeira questão. Observe a seguinte sequência. Aqui ele coloca alguns exemplos para a gente ver, né? E agora a gente vai colocar os resultados, ok? Então, vamos lá. Olha só. 3 elevado a 1, gente, vou fazer aqui embaixo. Item A. 3 elevado a 1, o resultado vai ser 3, tá? Porque é o 3 multiplicado por ele mesmo só uma vez. Vamos lá para B. 3 elevado a 0, a gente já viu que 3 elevado a 0, qualquer número elevado a 0 vai ser igual a 1, ok? Aqui para a gente vai ser uma definição. Qualquer número, seja positivo, negativo, se estiver elevado a 0, vai ser igual a 1, certo? Item C. 3 elevado a menos 1. Nesse caso aqui, 3 elevado a menos 1, toda vida que o expoente for negativo, nós vamos transformar isso aqui numa potência, numa fração, certo? E vai ficar assim. 1 sobre... E aqui embaixo você vai reescrever a potência trocando somente o sinal do expoente, certo? Para ele ficar positivo. No caso de 3 elevado a 1, nem precisa colocar esse 1 aqui, tá certo? Você só não há necessidade, quando o expoente é 1, você discriminá-lo aqui na expressão, mas eu coloquei só mais para efeito didático, certo? Muito bem. Item D. 3 elevado a menos 2. 3 elevado a menos 2, da mesma forma que a gente fez a C, ó. Expoente inteiro negativo, não é isso? O que nós vamos fazer? Nós vamos colocar o numerador igual a 1 e na parte de baixo da fração você vai reescrever a potência somente trocando o sinal do expoente. 3 elevado a 2. Item E. Item E. 3 elevado a menos 3, da mesma forma da anterior. Você vai colocar 1 sobre 3 elevado a 3 positivo. Veja que a gente só repetiu a potência tirando o sinal, ok? Vou fazer o item F aqui do lado de cá. Vou ajeitar aqui. Opa. Item F. O item F é 3 elevado a menos 4. E aí como é que fica? Numerador igual a 1. E aí reescreve a potência com o expoente positivo, certo? Muito bem. Agora o que a gente vai fazer? Nós vamos calcular as potências, certo? Essa aqui, ó, essa daqui já deu valor, né? 3 elevado a 1 é 3 mesmo, não precisa fazer. Agora aqui vai ficar assim. 3 elevado ao quadrado é 3 vezes 3, não é? 3 vezes 3 dá 9. Então pronto, tá aí, ó. Resultado, 1 nono. Essa daqui vai ficar 1 sobre 3 elevado à terceira é 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3 é 9, 9 vezes 3, 27, certo? E aqui, 1 sobre 3 elevado à quarta. Como é que vai ficar? 1 sobre... Ó, 3 elevado à quarta, deixa eu só fazer aqui para vocês verem, ó. É 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3 aqui dá 9. 9 vezes 3 dá 27. E 27 vezes 3 dá 81, não é? Então vai ficar 1 sobre 81. Ok? Próxima questão. Deu valor na forma decimal de
Olha, para você dar o valor decimal de uma potência, você tem que primeiro transformá-la, nesse caso aqui, em frações, porque os expoentes sendo negativos, todas elas vão se transformar em frações, tá? Então, vamos lá. O item A, que é 2 elevado a menos 1, a gente já sabe que vai ficar como 1 sobre 2 elevado a 1 positivo, né? E aí, para encontrar o valor decimal agora, gente, basta a gente fazer a divisão, né? Você vai fazer 1 dividido por 2, certo? E aqui não dá, que é menor, né? Você coloca um 0 e coloca aqui o 0, 10 dividido por 2 agora dá. E eu faço por quanto? Por 5. 5 vezes 2, 10, né? 10 menos 10 dá 0. Então, o valor decimal de 2 elevado a menos 1 é 0,25. A gente vai fazer isso com todos os itens, certo? Muito bem. No item B, a gente tem 2 elevado a menos 5. 2 elevado a menos 5 é 1 sobre 2 elevado a 5, né? A gente vai reescrever a fração só tirando de lá o sinal negativo. Ó, ficou 2 elevado a quinta. Isso daqui, gente, vai ser 1 sobre... Certo? Deixa eu colocar aqui. 2 elevado a quinta é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, né? 1, 2, 3, 4, 5 vezes, né? Então, isso aqui vai ser igual a 1 sobre 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. E 16 vezes 2 dá 32, certo? E aí, você pode fazer na calculadorazinha aqui, né? Esse cálculo, que vai dar aqui exatamente... Deixa eu ver aqui... 0,0 aproximadamente, né? 1, 2, 5. Se você dividir 1 dividido por 32, certo? Esse primeiro aqui eu fiz, né? Mas para a gente não perder muito tempo, a gente vai fazendo na calculadora aqui, certo? É só dividir numerador e denominador, certo? Item C. O item C. O item C é menos 2 elevado a menos 2, certo? E aí como é que vai ficar? Ó, expoente negativo, você vai fazer 1 sobre menos 2 elevado a 2 positivo. Só tirar o sinal, certo? Então, isso aqui vai ser a mesma coisa que menos 2. Lembre-se que o que se repete é a base, no caso a base aí é menos 2, né? Está entre parênteses, certo? Isso aí é importante. Vai ficar 1 sobre menos com menos dá mais, 2 vezes 2, 4, certo? Diminui aqui um pouquinho. Então, ficou 1/4. Você pega na calculadora aí e fazendo 1 dividido por 4, vai dar 0,25, ok? Vamos lá para o item D, para a gente não perder tempo. Item D. Diferente da anterior, né, que estava entre parênteses, essa aqui está sem o parênteses, certo? Nesse caso aqui, gente, é diferente, certo? Você vai fazer assim, ó. Esse menos vai ficar aqui na frente, né? Ele só vai se repetir se ele estiver dentro do parêntese, ó. A base repetiu, né? Mas quando não está entre parênteses, ele vai ficar aqui no início da expressão, certo? E aí o que você vai fazer é o seguinte: você vai reescrever a potência agora com 4 positivo, né? Certo? E fazer normalmente. O menos, ele não entra no cálculo, certo? Ele só vai entrar na expressão no final. Então, isso daqui vai ser equivalente a isso, ó. 2 elevado à quarta é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então, isso aqui vai ser igual a menos 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, vai ficar menos 16, né?
1 sobre, aliás, menos 16, assim. E aí, fazendo o cálculo agora, a gente vai ter menos 0,0625, ok? Muito bem, é muito importante você prestar atenção nisso daqui, ó. Se tivesse entre parênteses, era outra história. Aí você ia repetir aqui menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Como não estava com parênteses, o sinal de menos ele fica aqui na frente, ó. E ele só vai retornar no final, certo? Ok? Ele não se repete aqui, ó, na multiplicação dos fatores, ok? Muito cuidado com isso. Vamos para o item E. Deixa eu dar uma separadazinha aqui para não ficar muito poluído, né? A gente já fez aqui até o item D e a gente vai fazer o E aqui em cima. O item E. O item E menos, mesma coisa de novo, ó. Menos 4 elevado a menos 3, certo? Esse menos que está fora do parênteses, ele vai ficar aqui. A gente vai operar normalmente aqui, a potência vai ficar assim, ó. Menos 4. Perceba que o que está dentro do parênteses é o que vai se repetir, tá ok? Esse aqui não estava dentro do parênteses, ó. Ele vai ficar aqui na frente. Então, vai ficar assim. Menos... vai ficar menos 4 vezes menos 4 vezes menos 4, certo? Ok? E aqui embaixo vai ficar, ó, menos 1, né? Ó, menos com menos dá menos, ou mais. Menos com menos dá mais na multiplicação. Mais com menos dá menos, né? Então, a gente vai ter menos 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Certo? Então, a gente tem um menos aqui e um menos aqui. A regra dos sinais para divisão, né? A gente tem uma fração que é uma divisão, é a mesma da multiplicação, né? Se na multiplicação menos com menos dá mais, na divisão também, menos com menos dá mais. Então, menos com menos dá mais, então a gente vai ficar só com 1 sobre 64, certo? E aí 1 sobre 64, né, vai ficar positivo e o resultado vai dar 0,15625. Ok? Muito bem. Vamos lá para F agora. Questão F. Menos 10 menos 10 menos 1. Ok? Mesma coisa, né? Ó, sinal fora do parênteses, você já bota ele aqui na frente e ele vai operar só no final. E aí você pega a potência agora, como está elevada a negativa, ela vai virar uma fração, certo? Sempre com 1 aqui em cima, né? E aqui vai ficar menos 10 elevado a 1. Só que menos 10 elevado a 1, positivo aqui, ó, é o próprio menos 10. E aí vai ficar só menos 1 sobre menos 10. Isso vai ser igual a quê? Olha, menos com menos dá mais, a gente vai ficar só 1 sobre 10, né? E aí, 1 sobre 10, a gente já viu, é o item E, né? O item E, não, esse aqui é o F, vai ficar 0,1, certo? 1 dividido por 10, 0,1 positivo, não é isso? Vamos lá para o G agora. Item G, 10 elevado à terceira, aqui, né? Ó, 10 elevado a menos 3, menos 3, olha só, vai ficar 1 sobre 10 elevado a 3 positivo, e aí você tem 1 sobre 10 vezes 10 vezes 10. Para multiplicar aqui 10, né, só você contar o número de zeros, vai ficar 1 sobre 1000.
E aí, gente, 1 sobre 1000 vai ficar, deixa eu colocar aqui embaixo, 0,001, certo? H agora, 5 elevado a menos 2. 5 elevado a menos 2. Vai ficar 1 sobre 5 elevado a 2, ou 5 elevado ao quadrado. Isso aqui é igual a 5 vezes 5, que é igual a 1 sobre 25. 1 sobre 25, né? Vai dar exatamente, você vai fazer na calculadora aqui, deixa eu ver. Vai ficar igual a 0,04. Ok? Muito bem. Próxima questão. Você sabe que a elevado a menos n é igual a 1 sobre a elevado a n. E que 1 sobre a elevado a n é igual a elevado a menos n. Aqui ele só está mostrando, pessoal, para vocês que a volta ela também vale, né? Se você pode transformar uma potência com expoente negativo em uma fração, né? Essa fração também, ela pode, com a potência no denominador, ela pode ser transformada numa potência, está fazendo a volta, certo? Então aqui, ó, é muito simples, certo? O item A aqui, ó, ele está no formato de fração, não é isso? Então, como é que a gente faz a volta? É só você fazer 7 elevado a menos 5, certo? A gente está fazendo só a volta. O item B aqui, se você tem 1 sobre 10 elevado a 9, eu posso colocar como 10 elevado a quanto? Menos 9, certo? Estamos fazendo o contrário do que nós fizemos lá na questão anterior. E aí, 1 sobre 5 elevado a 6 é igual a 5 elevado a menos 6. E 1 sobre 2 elevado a 10 é igual a 2 elevado a menos 10. Perceba que aqui ele não pediu para você calcular a potência, certo? Ele pediu só que a gente fizesse a representação, né, escrever na forma de potência com expoente inteiro negativo, certo? Então era só isso. Próxima questão. Um número real x é tal que x é igual, abre parênteses, 2 elevado a 0 mais 2 elevado a menos 1, dividido por 2 elevado a 0, menos 2 elevado a menos 1. Qual é o valor do número x? Olha, aqui a gente primeiro vai ter que resolver as expressões que estão dentro dos parênteses, tá? Lembrando que existe uma ordem de importância, né? Mesmo dentro do parênteses, a gente tem que fazer primeiro as potências. É sempre assim, potência e raiz quadrada, depois multiplicações e divisão, e por último soma e subtração, certo? Então vamos lá. Vai ficar assim. Se eu tenho que x é igual a 2 elevado a 0 mais 2 elevado a menos 1. Só repetindo lá de cima. Dividido por 2 elevado a 0 menos 2 elevado a menos 1. Vamos resolver essas potências, né? Para ver quanto é que dá. Vai ficar assim, ó. X é igual a... Olha só, qualquer número, eu falei lá no começo, que é elevado a 0 é igual a 1. Então, eu já vou colocar o valor dele aí. Esse aqui, gente, ó, 2 elevado a menos 1 é a mesma coisa que 1 sobre 2, certo? Isso dividido, né? Por 2 elevado a 0 é 1, certo? Menos 1 sobre 2. Vou fazer menorzinho aqui, para ficar parecido com o outro lá, certo? Aqui vai ficar da seguinte forma. Vamos resolver, né? X é igual, olha, 1 mais 1 meio, gente. Você resolver essa fração aqui, né? Você colocar esse 1 sobre 1
e 1 sobre 1, tá certo? Mais 1 sobre 1 eu posso escrever assim, ó, para facilitar os cálculos. Toda vez que você quiser fazer uma soma de uma fração com 1, você pode escrever esse 1 sobre 1, e esse 1 sobre 1, nesse caso aqui em particular, eu posso escrever assim, ó, vocês concordam? 2 dividido por 2, mais 1 sobre 2. Para facilitar o cálculo, tá? Fazer a mesma coisa aqui, ó. 2 dividido por 2, menos 1 sobre 2. Por que que você escreveu assim, professor? Olha só, 1 dividido por 1 não é 1? 2 dividido por 2 não é 1 também? Eu não alterei nada, só escrevi de uma forma diferente. Mas por que que 2 dividido por 2? Para poder ficar uma soma de frações com denominadores iguais. E aí, ficando os denominadores iguais, como é que eu faço? Eu só repito o denominador comum, né? Que é 2, e somo normalmente em cima. 2 mais 1 dá 3, certo? Eu faço rapidamente. Tudo isso dividido por... Aqui vai ficar 2, não é isso? E eu faço só 2 menos 1, que dá 1. Olha, vamos fazer agora a divisão dessas duas frações. Gente, para dividir frações, você repete a primeira fração, certo? Divisão de frações, ó. Você multiplica pelo inverso da segunda, certo? E aí, tendo uma multiplicação de frações, né? Aqui eu tenho, ó, um fator no numerador em cima e o mesmo fator, né, no denominador embaixo. Quando eles são iguais, eu posso cancelar um com o outro. Aí eu vou ficar com o quê? Só com 3 dividido por 1, né? 3, vai ficar assim, ó. 3 dividido por 1, que é 3. Certo? Ok? Então, o valor de x é 3. Aqui. Ok? Próxima questão. Calcule o valor de cada uma das seguintes potências. Vamos lá. O item A. O item A, a gente tem menos 1 sobre 2 elevado a... Opa! Deu um bugzinho aqui. Elevado a menos 1, né? Olha, gente, eu disse a vocês que toda vez que você tiver uma potência com expoente negativo, o que é que você faz? Você coloca 1, não é isso? E embaixo você coloca a fração. Vou até tirar do parênteses, certo? Vai ficar assim, ó, 1 sobre 2 com o expoente positivo, né? Era menos 1, vai ficar 1 positivo aqui em cima, já tirando parênteses. E aí, como eu tenho uma divisão, né? Uma fração, como é que eu faço? Eu repito o primeiro e multiplico pelo inverso do segundo. O inverso de 1 meio é 2 sobre 1. E aí você tem que 1 vezes 2 é 2, 2 dividido por 1 é 2. Tá aí a resposta. É 2, certo? Uma coisa interessante aqui, ó. Não precisa, né, quando você for calcular a potência de uma potência dessa, quando o expoente é negativo, né, e a base for uma fração, gente, basta você fazer o seguinte, ó. Você vai fazer pelo inverso, você vai inverter a fração aqui e botar o expoente negativo, certo? Não precisa fazer todo esse processo, eu estou mostrando para vocês um atalho. Como assim, professor? Não entendi. Vou fazer a B aqui e vocês vão entender, ó. O item B. Eu tenho 1/5 sobre menos 2. Você pode fazer como eu fiz a anterior aí, certo? Você bota 1 no numerador e aí coloca a fração embaixo, depois inverte ela e multiplica, né? Do jeito que eu fiz aqui. Mas tem esse atalho aqui, ó. Você viu que o expoente é negativo, certo? E que a base é uma fração, o que é que você faz? Você inverte a fração, 1/5 vai ficar 5 sobre 1, certo? Só inverter a ordem aqui dos números, do numerador e denominador. E reescreve agora a potência
com ela positiva. Pronto. Você já mata uma parte do cálculo, né? E aí agora, ó, quando você tem uma potência de uma fração assim, é só você multiplicar a potência aqui pela potência de dentro. Ela vai descer para os dois números. Então, eu vou ter 5 ao quadrado por 1 ao quadrado, vai ficar assim, ó. 5 ao quadrado sobre 1 ao quadrado, certo? Aí 5 ao quadrado, você sabe que é 25, né? E 1 ao quadrado é 1. Vai ficar 25 dividido por 1, que dá o próprio 25, certo? Bem mais simples. Vou fazer aqui de novo na C para consolidar. Ó. O item C. O item C, você tem menos 5 sobre 2, ok? Elevado a menos 3. Aí, professor, estou vendo que é negativo. Vou fazer esse atalho aí que o senhor disse. Então, como é que vai ficar, ó? Vai ficar menos, ao invés de 5 sobre 2, você vai fazer 2 sobre 5. E o expoente vai ficar positivo, certo? Tiramos o sinal, ó. E aí agora você vai botar ele aqui, um 3, né? E também vai, o numerador vai também para o denominador. Então, vai ficar assim, menos 2 elevado à terceira, dividido por 5 elevado à terceira também. E aí, esse sinal aqui, né? Ele vai ficar aqui, ó. Menos. Aí, 2 vezes 2 vezes 2. Certo? E embaixo eu vou ter 5 vezes 5 vezes 5. Certo? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Vai ficar menos 8. E embaixo eu vou ter 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5 dá 125, né? E aí você fazendo aí o resultado, a questão 5, a gente já pode deixar assim mesmo, certo? Ele não pediu para dar o valor na forma de decimal, né? Então tá aí o resultado, certo, gente? Então é assim, sempre que você tiver uma potência cuja base é uma fração, e o expoente for negativo, o que é que você vai fazer? Você vai inverter a base, né? Numerador e denominador. Você coloca, só inverte aqui e troca o sinal da potência. Aí você resolve normalmente, como a gente estava resolvendo as anteriores. Certo? Faltou a D aqui, né? Eu vou fazer ela bem aqui, desse lado aqui. Deixa eu separar aqui. Item D. O item D é menos 1 sobre 8 elevado a menos 2. Olha, professor, está negativo. Então, como é que vai ficar? Eu já de cara já inverto aqui, ó. Vai ficar menos 8 sobre 1. Certo? E a potência, o que é que eu faço? O expoente, o que é que eu faço? Deixo ele positivo. Certo? Então, vai ficar assim, ó. Como é o 8 dividido por 1 é o próprio 8, né? 8 dividido por 1 é o próprio 8, eu já vou escrever assim, ó. Isso aqui implica nisso, ó. Que eu vou ter menos 8 elevado ao quadrado. Menos 8 elevado ao quadrado é menos 8 vezes menos 8, certo? Tudo bem. Menos com menos dá mais, 8 vezes 8 dá 64. Tá aí a resposta do item D. Certo, gente? Então, vamos passar lá para a próxima questão. Determine o valor numérico de cada uma das seguintes expressões. Aí, vamos usar lá, a gente sabe que numa expressão dessa, né, a gente primeiro tem que fazer as potências, certo? Né? Depois vem as multiplicações, divisões, nessa ordem. Por último, soma e subtração, certo? Nunca esqueçam dessa ordem. De importância, senão vocês vão errar. Corre o risco muito grande de você errar. Então, vamos lá. O item A. Vou reescrevê-lo aqui. Menos 1 sobre menos 3 menos menos 3 menos 1. Certo? Vamos resolver primeiro as potências, né? Eu sei que se o número está elevado a um expoente negativo,
Eu tenho que transformar em fração. Gente, mas a base aqui é 1, ó. Certo? O inverso de 1 é o próprio 1. Então não tem muito o que fazer, não. Certo? Eu vou fazer aqui só para vocês terem uma noção, ó. O inverso de... vai ficar assim. 1 sobre menos 1 elevado a 3 positivo. Aí menos... vamos fazer esse aqui, né? Vai ficar 1 sobre menos 3 elevado a 1 positivo aqui, ó. Certo? Vamos lá, passo a passo. Para não correr risco de erro. Como o que está se repetindo aqui é o menos 1, vai ficar menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. Vamos fazer passo a passo para não errar o sinal, né? E aqui, ó, vai ficar menos 3 elevado a 1, que vai dar o próprio menos 3. Ok? Vamos lá, fazer a multiplicação agora aqui, né? Ó, jogo de sinais na multiplicação, menos com menos dá mais, mais com menos dá menos. Então, eu vou ter... aí vai ficar 1 dividido por menos 1. Assim, ó. 1 dividido por menos 1. Certo? Menos 1 sobre menos 3. Pronto. Aqui, ó. 1 dividido por menos 1, gente, vai dar o próprio menos 1. Aqui eu posso fazer esse jogo de sinais, ó. Menos com menos dá mais, né? Vai ficar mais 1/3. Certo? E aqui eu posso fazer aquele mesmo esquema, ó. Eu estou somando 1 com 1/3. Então, eu vou reescrever esse 1 aqui como menos 3 sobre 3. Porque é a mesma coisa, né? Por que eu fiz isso? Para poder ficar o mesmo denominador. E aí eu somo com isso agora, ó. Como ele tem o mesmo denominador, né? Eu repito o denominador comum e agora eu faço só menos 3 mais 1. Menos 3 mais 1, sinais diferentes. Eu subtraio, vou fazer 3 menos 1 dá 2. E coloco o sinal do número que tinha o maior valor absoluto. Então vai ficar menos 2/3, certo? Ok. Deixa eu separar aqui e fazer as outras. Eu vou fazer mais rápido agora. Ok? Não vou fazer tão detalhado. Então vamos lá, o B, para a gente não perder muito tempo. Ó, 2 elevado a menos 4 mais 4 elevado a menos 2. Tudo isso elevado a menos 1. Ok? Então vamos lá. Vamos começar fazendo o de dentro, né? Vai ficar assim, ó. Esse 2 elevado a menos 4, dentro do parênteses, vai ficar 1 sobre 2 elevado a quarta, positivo, mais 4 elevado a menos 2 vai ficar 1 sobre 4 elevado a 2, certo, gente? Tudo isso elevado a menos 1. E aí, respondendo, né, fazendo aqui a potência, 2 elevado a quarta é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, eu vou ter 1 sobre 16 mais o segundo aqui também, ó, 4 vezes 4, né? 4 vezes 4 vai dar 16. Então, tem 1 sobre 16. Tudo isso elevado a menos 1. Certo? Muito bem. Como eu tenho aqui uma soma de frações com denominadores iguais, eu vou só repetir o denominador, né? Tudo isso elevado a menos 1 aqui. Vou repetir o denominador comum e somar aqui os numeradores. 1 mais 1 dá 2. E agora, ó, a expressão está elevada a menos 1. Né? O que é que eu faço? Eu vou só inverter a expressão, que é 2/16, vai ficar 16 sobre 2. 16 sobre 2 com 1 positivo. Aí 16 sobre 2 vocês já sabem que é quanto? 8. Certo? Sexta questão. Pronto. Item B. Vamos para o C agora. Item C. O item C é 3 elevado a menos 4 menos 3 elevado a menos 2. Vamos lá.
3 elevado a menos 4. Deixa eu separar aqui para não confundir lá com a de cima. 3 elevado a menos 4 é só fazer 1 sobre 3 elevado a quarta menos 1 sobre 3 elevado a 2, certo? E aí vai ficar assim, ó. Opa. Peraí. 3 elevado a quarta, gente, é isso aqui, ó. 1 sobre 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Menos 1 sobre 3 vezes 3, certo? E isso aqui vai ficar como? Ó, 3 vezes 3 é 9, 9 vezes 3 é 27, 27 vezes 3 dá 81, certo? Então, fazendo aqui embaixo, 1 sobre 81 menos 1 sobre 3 vezes 3, 9, certo? E aí o MMC entre 81 e 9 é o próprio 81, né? A gente vai ter 81, 81 dividido por 81 dá 1 vezes 1 é 1. 81 dividido por 9 dá 9. 9 vezes 1, 9. E aí agora a gente vai fazer só 1 menos 9, vai dar menos 8. Vai ficar menos 8 sobre 81, certo? Muito bem. Vamos lá fazer o último item aqui da questão. Item D. O item D. Menos 8. Opa, menos 8 não. É 8 elevado a menos 2. Vou apagar aqui. Oito elevado a menos 2 vezes 4 elevado a 3 elevado a menos 1, certo? Tudo isso igual. Vamos lá. 8 elevado a menos 2. Vamos logo fazer vamos fazer aqui, né? Eu vou começar assim. 8 elevado a menos 2 vai ficar 1 sobre 8 elevado a 2 vezes 1 sobre... eu não coloquei... ah, tá certo. Esse aqui não precisa inverter porque está positivo, né? Vai ficar assim. Vai ficar o 4 elevado a 3 mesmo. 4 elevado a 3. 4 elevado a 3. Tudo isso elevado a menos 1. Vai ficar como, ó? 8 elevado a 2, gente, é 64. Então, eu vou ter 1 sobre 64 vezes 4 elevado a terceira. 4 elevado a terceira, ó, é a mesma coisa que 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4 é 64. Então, esse valor aqui, ó, vai ficar 64. Certo? Muito bem. E aí agora, ó, eu tenho o mesmo valor, né? Aqui, sendo multiplicado. 64 avos vezes 64. Eu tenho 64 aqui multiplicando uma potência, uma fração com 64 aqui embaixo. Toda vez que tiver uma multiplicação, eu posso cancelar esse termo com esse. E aí vai me sobrar só 1. E aí vai ficar 1 elevado a menos 1. E a resposta vai ser 1, porque o inverso de 1 é 1, né? E acabou. Eu vou parar o vídeo por aqui, e para que o vídeo não fique muito longo, né? E aí a gente volta na segunda parte, ok? Então vamos lá.